do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Isaías capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada, pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Nós vemos aqui um cântico de louvor pelas coisas que Deus tem feito, mas também neste canto muitas referências em relações a coisas futuras, principalmente apocalípticas. Capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe pôs a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti e, com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo pelo povo
e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tens sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque ao teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Aqui ele está fazendo um cântico de confiança em Deus. Também temos aqui alguns fatos apocalípticos. A terra dará os seus mortos, a terra dará conta do sangue que foi derramado. E a terra que ele se refere não é a terra que nós pegamos, é a terra homem. Capítulo 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia, dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite, e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinhos e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de frutos o mundo. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram, ou o matou, assim como aqueles que o mataram? Com xô e exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizera todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso. Porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito, e vós,
ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Deus ama o seu povo e o salva. Portanto, é que eu sempre falo, devemos ficar na vontade de Deus, fazer o querer de Deus, ter zelo com a palavra de Deus, conhecer os mandamentos, os estatutos, sabe, os conselhos de Deus. Puro e simples, Deus cuida do povo dele. Capítulo 28. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, com poder as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como o figo prematuro, que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes de seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar a fortaleza, para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Deus está falando da impenitência de Efraim, mas também, se nos colocarmos na posição de Efraim, qual será a nossa dívida para com Deus? O que nós estamos fazendo de errado diante de Deus? Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso os desmamados e os que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, o qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Aqui já temos uma referência a Jesus Cristo, pedra angular. A pedra que foi rejeitada, essa veio ser a principal pedra, Jesus Cristo.
farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouve falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. É que eu sempre falo, Apocalipse fala de destruição. Ah, mas Deus é ruim porque vai destruir. Não, não é ruim. Ele não está avisando. Foi o que eu já falei lá atrás. De Gênesis até Apocalipse, Deus avisa o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Faça o que é correto e a destruição não vem sobre ti. Inclinai os ouvidos e ouve a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. E a palavra do Senhor ensina um monte de coisa. Ensina obediência, reverência. Ensina você a ouvir, ensina você a ensinar, ensina você a amar a sua esposa, o seu esposo, e ensina também a você plantar. E quando você planta, você colhe.